Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu tô aqui com a Gisele, maravilhosa. Vai contar um pouquinho pra gente da história dela. Como vocês já viram no título aí, né? Sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. Todos esses probleminhas da vida aí que a gente tem mesmo, entendeu? Normal. É super de boa, vocês vão ver. Então, vamos começar a contar um pouquinho da história de você, como que aconteceu, quando que você descobriu que você tava com depressão, como que é passar um pouquinho da experiência nossa mesmo pro pessoal que tá assistindo, né? Às vezes vocês se identificam. E quem se identificar também, manda mensagem pra gente. Já vou pedir no maior prazer em responder, com certeza, falar. de ajudar, sabe? De pedir pra vocês curtirem, dar o like aí já de uma vez. Se inscreve no canal pra ajudar a amiga aqui, tá? Por favor. E vamos começar. Oi, tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Gisele, eu tenho 22 anos e a Karen me contactou depois de um texto que eu postei no Instagram falando sobre depressão. Eu resolvi falar um pouco sobre a minha história e expor isso de alguma forma. O meu objetivo, assim como eu sei que é o dela com esse vídeo, é poder alcançar as pessoas que passam por isso, porque tanto eu quanto ela recebemos muita mensagem de pessoas dizendo: nossa, eu me senti, eu me vi nisso aí, que bom saber que tem mais gente no mesmo barco, né? Justamente pra ajudar mesmo você, sabe? É o que a gente quer com esse vídeo mesmo. Mostrar um pouquinho do que aconteceu com a gente, pra quem sabe vocês se identificarem e ver que é natural, que as coisas não tá tudo perdido pra você, que você pode conseguir superar tudo isso e etc. Pois até porque o que a gente vê e o que eu falei bastante é que a depressão, ela é uma doença, mas ela é uma doença que é muito tabu, mistificada. Se você vira e fala, nossa, quebrei um braço, tá tudo certo, todo mundo vai entender que você tá doente, todo mundo vai entender que você tá com um problema. Agora, se você vira e fala, nossa, hoje eu não posso sair, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer isso, porque eu estou com uma crise depressiva. Tô na bad, tive uma crise de pânico, tô com uma crise de ansiedade. As pessoas não vão te entender, as pessoas chegar e vão rir, né? Vão a maioria, rir, né? exatamente. A maioria não entende. Não entende que é muito, gente, é muito diferente você ter um dia de bad, um dia triste, do que você ter uma doença chamada depressão ou uma doença como a crise do pânico, é diferente, são coisas diferentes. Então, era sobre isso que a gente queria desenvolver aí, eu acho. É isso. Conta pra gente como que foi, assim, como que você descobriu que você tava com alguma doença? Então, foi difícil descobrir que eu estava com alguma doença. A primeira vez que eu fui num psicólogo, eu tinha 9 anos de idade. E hoje, olhando pra trás, eu consigo perceber que foi a minha primeira crise depressiva. Aos 9 anos, Gisele, você sabia que estava com depressão? Não dá pra saber. Não sabia. É muita inocência, Muita inocência. Eu sempre fui a criança gordinha, que sofria bullying na escola e que passava por questões, assim, emocionalmente complicadas. Pai morando longe, vivia na estrada. Então eu tinha questões complicadas dentro de mim e isso saiu de alguma forma. Tanto que minha mãe me levou até o psicólogo. Foi o primeiro contato que eu tive com a existência de psicólogo. Mas passei por aquela crise e tempos depois, vamos dizer, aos 11 anos, foi quando eu tive uma crise maior, que aí foi a pré-adolescência. Gente, pré-adolescência é duro, né? Pré-adolescência é a pior fase, gente. É a pior fase, porque você ainda não sabe direito quem você é, você tem dificuldade fase de você se descobrir, né? E você ainda tem aquelas pessoas que estão ali te cutucando, te falando: você não é legal, você não é bonita, você não consegue, você não consegue, seu corpo é ruim. É a pior fase. E aí eu tive uma crise maior e eu procurei um outro psicólogo. Esse me ajudou muito durante uma fase mais longa da minha vida. Eu morava na minha cidade natal, em Itapecerica, e lá eu tive um tratamento um pouco mais longo com esse psicólogo.
Adoro ele, no propósito, Chauvino. E lá eu tive esse encontro com a psicologia e entender melhor o que eu estava passando. Mas ainda assim, eu não sei te dizer se aos 12 anos eu tinha a plena consciência que eu estava com depressão. Eu tava tendo um tratamento, eu tava começando a ter um tratamento, na verdade, mas eu não sei se eu consegui olhar e falar assim, oi, isso é depressão. Eu ainda não tinha essa consciência total, assim. Mas eu já sabia que eu tava passando por alguma coisa, sabe? Mas é que seus familiares conseguiam notar que poderia, tipo assim, ser uma crise ou uma... Essa foi outra dificuldade. Porque, gente, as pessoas têm assim, são vários tabus a respeito da depressão. O primeiro deles aí que eu citei sobre a dificuldade de aceitação, mas outro é que uma criança alegre, uma criança que conversa, uma criança que se comunica com os outros, eu nunca fui tímida nem nada, essa pessoa não pode ter depressão. Não, é impossível pra ela ter depressão. É verdade. Então é uma dificuldade das pessoas compreenderem isso. Tanto que quando eu expus, muitos dos meus amigos não sabiam que eu já tinha passado. Porque, nossa, mas você é tão... alegre, né? Alegre. Comunicativa. Isso eu sou mesmo. Num sábado à noite. No sábado à noite você pode me encontrar, alegre e comunicativa. Mas isso não quer dizer que no mesmo sábado à tarde eu estava desfalecendo na minha cama, chorando muito. Entendi. Então, foi uma dificuldade pros meus pais, pra eles constatarem isso. Mas a minha mãe conseguiu. A minha mãe, ela, por ser mais esse toque maternal e por estar sempre ali com a gente, ela conseguiu. Mãe percebe sempre. Mãe, na maioria das vezes. Mãe eu tenho aquele sexto sentido, não tem como negar, né? E aí foi até por ela que eu fui, por insistência dela que eu fui fazer esse acompanhamento aos 12 anos. Mas passou, eu mudei de cidade, vim pra cá, foi outra crise, porque pré-adolescência, mudando de cidade, a pessoa... Sem os amigos. Nossa. Sem os crushes do colégio. Achei que ia morrer. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Nossa. Achei que eu ia morrer. Então, tive outro início de crise. E aí, quando deu uns 6 a 8 meses aqui em Sete Lagoas, eu tive uma crise mais profunda. Aí foi barra, foi tenso. Mas ainda assim, não procurei ajuda. Achei que não deveria, achei que não precisava, achei que tava tudo certo. Aí você já tava com qual idade? Eu já tava com 14 anos. 14 anos. Aí essa crise deu uma diminuída, porque é o que eu tava falando com ela, gente, um pouco antes da gente ligar as câmeras. Eu considero que a vida da gente é como se você desse uma caneta pra uma criança de 1 ano de idade e falasse: desenhe uma linha reta, querida. A pessoa não vai conseguir. Vai fazer assim, vai fazer assim. Então, a minha vida foi mais ou menos isso com a depressão. Desde os 9 anos, quando eu tive o primeiro contato, eu tive baixos e altos. E aí eu tô no buraco, aí eu saio do buraco, tô muito bem, tô feliz demais, tô ótima. Então, por isso até a dificuldade de você procurar ajuda. Porque tem um momento, mesmo que seja 1 na semana, em que você tá bem. E aí vai vir uma coisa horrorosa, horrível, depois que você não dá conta de lidar sozinho, você não tá prevendo. Então, por isso a importância. E chega também a gente mesmo ter um preconceito de ir ao psicólogo, de falar assim, eu tô com depressão, jamais, eu depressiva, né? A gente mesmo se aceitar, aceitar ter essa doença também é muito difícil. Muito difícil. A gente precisa realmente ter uma ajuda, ter um estudo, né? Um suporte. É um suporte mesmo quanto a isso. É verdade. Aí foi muito complicado. É isso. Eu acho que você entender que você tem depressão é um processo de aceitação e é você aceitar que você é falho. E não é fácil a gente aceitar que a gente é falho. Você olhar e falar assim, poxa, eu sou falha, eu tenho um problema, um defeito. Não é fácil, não é uma coisa simples. E aí, quando eu tava com 18 anos já, então pouco tempo atrás, hoje eu tô com 22, eu tive uma crise mais forte. Eu tava morando sozinha em Belo Horizonte, por causa da faculdade, eu tinha passado, tava morando sozinha, e eu perdi um amigo. Um amigo próximo, que significava muito, e morreu de forma repentina. Isso desencadeou... não é que a culpa, você vira e fala, nossa, a culpa foi porque você perdeu alguém. Não foi. Eu já tinha isso dentro de mim.
isso ajudou a acender deu a faísca. Que faltava. A faísca do fogaréu. Exatamente. Um copo que está completamente cheio, que com uma gota vai derramar. Transborda, é sempre assim. Foi assim que aconteceu. Eu fiquei muito mal com... A morte é uma coisa muito séria, é muito triste. E eu sou uma pessoa que não sei lidar com a morte, nunca soube lidar com a morte. Então, quando eu perdi esse amigo, eu já tinha vindo de 2 perdas recentes de avós. E eu já tava meio baqueada. E aí, tudo desmoronou. Eu tava em Belo Horizonte, morando sozinha. Eu passei dias sem abrir a janela do quarto. Eu não vi o sol. Não via a luz do sol, não via ninguém. Passei dias, assim... faltando da faculdade, faltando... Nossa, tudo. Eu abandonei o viver. E aí, depois de um longo tempo, demorou. Até agradeço a uma das meninas. Eu morava sozinha, assim, eu morava com mais 2 meninas. E uma delas, uma carioca maravilhosa, foda pra caralho, que eu adoro, ela tinha também a depressão. Só que ela tinha mais tempo e tinha cuidado daquilo. Então, ela percebeu de alguma forma. E eu tinha dias que ela me via que eu não saía do quarto, ela batia lá no meu quarto e falava: Oi, Gi, hoje eu tô em crise, posso cair com você? E ela deitava no meu canto. Só que eu sei que ela via que, na verdade, quem tava na crise era eu. Você. Então a gente conseguiu se apoiar de alguma forma, o que foi muito bom pra mim. Mas chegou um ponto que eu voltei pra cá nas férias, voltei pra Sete Lagoas nas férias, e eu tava tão, assim, debilitada emocionalmente, que... teve uma certa reunião do meu namorado com os meus pais, que eu não estava presente, em que ele pegou e falou: olha, a Gisele precisa realmente de um apoio, de um suporte, vocês não estão lá pra ver, mas o trem tá feio. E aí eu voltei pra Sete Lagoas por causa disso. Eu voltei por causa da depressão que tava saindo pelos poros. Então, foi terrível. E aí uniu muita coisa. Eu sempre tive um problema aí com peso. Eu tinha acabado de chegar aos 58 quilos, o que para o meu corpo era muito bom, era um corpo muito bom, tava num corpo ótimo. E do nada comecei a engordar, feito uma louca. Então eu fui por causa da depressão, dos 58 quilos aos 80. Nossa, foi um baque, né? É um baque. Não que quem tem 80 quilos seja, nossa, você é gordo, não é isso. Mas pra você vestir 36 e de repente... 36, 38, e de repente tá vestindo 40, 42, é pesado. É pesado. Você vê algo... Não que quem vista 40, 42 é errado, não. Não é isso. Mas é o que isso significa. Mas tipo assim, por exemplo, pra você, naquele momento foi um baque, né? Foi um baque. E não foi só isso. Eu tinha feito uma cirurgia plástica. E eu tinha feito 2 cirurgias plásticas, na verdade. E então tava toda aquela pressão. Eu tinha uma pressão muito grande em que eu dizia que o culpado da minha depressão era o meu corpo. Então, pra mim, o meu corpo era o culpado da minha depressão. Já falei aqui, perdi gente, foi difícil, venho isso desde que... Então, hoje eu já tenho noção que não era o meu corpo, mas naquela época era. Então, eu cheguei a fazer uma cirurgia plástica. Nossa, falei isso pra pouquíssimas pessoas. Agora eu tô falando para o Brasil inteiro. Mas se quiser a gente conta, tá? Não, tô tremendo. Falei pra pouquíssimas pessoas, mas fiz uma cirurgia plástica. Eu queria tirar... Eu tinha muito seio, eu queria tirar seio. Eu tirei o seio, fiz um implante de silicone. Olha, meu sonho é fazer silicone. Ai, amiga. Pode ir, não dói, tranquilo. Apoio. Mas... doloridíssimo, outra que eu não apoio é a lipoaspiração, querida. Nossa, a lipoaspiração. Além de ser super perigosa, né? Além de ser perigosa, além de ser uma cirurgia complexa, além de não ser um milagre, coisa que a gente demora a descobrir. Nossa, verdade. As pessoas viram e falam: nossa, mas você fez do jeito fácil, você emagreceu do jeito fácil. Gente, jeito fácil é o caralho. Jamais. Não é fácil, é muito difícil, é uma dor terrível. Até porque a lipo, se você não ter uma disciplina, a lipo não dura, não é? Ai, cai, então eu lipo, igual teve aquela polêmica da Boca Rosa, você ficou sabendo? Da lipo. Ela fez uma lipoaspiração. Pois o pessoal julgou, mas na verdade não viu o que ela fez por trás da lipo. Exatamente. O que ela se esforçou pra emagrecer e tal. Isso mesmo. E nessa bafafá dela, eu me coloquei muito no lugar. E eu vi. Eu
fiz a lipoaspiração, depois da lipoaspiração eu agarrei na academia, fui comer certo, fui fazer tudo certo. E aí eu cheguei no peso que eu queria. E aí eu tive uma crise depressiva, então quer dizer, olha pra você ver como é que são as coisas. Eu achava que tudo era o meu corpo e que uma vez magra ou uma vez com o corpo que eu queria estar, eu seria feliz pra sempre. E você não teria nunca mais. Nunca mais. Tanto que meu médico falava, olha, você precisa ter cuidado, lipo não é milagre. Você precisa ter cuidado do seu corpo. Eu falei, doutor, se eu emagrecer, eu nunca mais vou engordar na minha vida. Você vai ver, essa pessoa, vou vestir 36 para sempre. Só que não foi assim que aconteceu. Veio a crise, veio a depressão. Eu primeiro comecei a engordar de uma forma gradual e depois foi de uma vez. Cheguei aos 80 quilos de uma vez. Agora que eu tô começando a eliminar esses quilos. Quando eu resolvi me tratar. Aí eu resolvi eliminar os quilos. Então, para as pessoas que muitas atrelam a depressão a corpo, o que eu tenho a dizer é: calma, respira e não é por aí. Não é por aí, não tem fórmula mágica. Tudo que você imaginar de fazer para emagrecer, eu já fiz, eu engordei novamente. Então, primeiro, a gente tem que cuidar da mente. Nossa, eu tô... Bloqueado psicológico. Muito, 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 muito. Cuide da mente, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure ajuda, porque ela é indispensável. E pra quem não tem condição, acha que não tem condição de pagar um psicólogo, existe até aqui em Sete Lagoas, existem psicólogos, eu não sei direitinho o lugar, mas existe aqui um serviço público que oferece psicólogo de forma gratuita. Então, procure, pesquise, se você acha que você não tem condição de pagar por um e tudo, vá nesse que já vai. Quem souber também, estiver assistindo o vídeo, quiser contar pra gente mais detalhes, onde que é, a gente divulga também, é muito importante. Exatamente. Essa questão. Às vezes eu vou procurar também saber, vou postar também, quem sabe eu já coloco aqui na descrição do vídeo, se já tiver, vai estar na descrição do vídeo como procurar um psicólogo gratuito aqui em Sete Lagoas e etc. Com certeza na cidade que você estiver assistindo também deve ter, com certeza. Às vezes você procura a prefeitura, alguma coisa, ou um posto de saúde, alguma coisa assim, com certeza eles vão te informar. Exatamente. Né? E é indispensável. Então, quando eu cheguei no ano passado, eu tive um ano muito difícil. Eu brinco que quando me perguntam 2017, e aí? Eu falo, nunca nem vi, querida. nem sei quem é, não sei do que se trata. Porque 2017 foi um ano muito pesado pra mim. E principalmente o final do ano, onde eu tive a depressão mais profunda que eu já tive de todas as outras vezes. E desde, vamos por parte, desde 2017 você não procurou tratamento psiquiatra? Foi Nunca. só o psicólogo, né? Eu fiz o psicólogo do final de 2016 para 2017, que foi ali por causa da perda e tudo, de voltar pra Sete Lagoas, o que pesava muito também, porque eu tava numa faculdade que era renomada e tudo, e de repente vim pra cá, o medo do que as pessoas, do julgamento das pessoas, mexeu muito comigo. E aí, quando eu vim pra cá, eu comecei. Só que eu comecei e deu tudo, tava começando a dar tudo certo. E aí eu larguei, no início de 2017, eu larguei o psicólogo. Larguei tudo, beleza, fui viver minha vida. Chegou no final de 2017, já foi um ano que eu fui me arrastando entre os altos e os baixos. Chegou no final, eu tava, assim, muito mal mesmo. Eu já tinha... nesse ano, eu consegui engordar e emagrecer mais de 3 vezes, cerca de 10 quilos. Eu engordava 10 quilos, emagrecia 10 quilos, engordava. Então, é uma coisa de gente louca, gente. Nossa, coisa de loucura mesmo. Aí, Porque a mente, né, não faz. Não. Né? Gente, o que você tem no externo é uma consequência só do que você tá vivendo internamente. Então, tudo que você não consegue digerir internamente vai pro externo. Isso é muito real mesmo. Então, chegou no final de 2017, eu entrei num fundo de um poço que eu mesma tinha cavado, só que eu tinha ido tão fundo que eu decorei o poço, decorei ele, coloquei o sofá, uma cama e falei, aqui eu vou ficar. Tô aqui, tô bem, tô no fundo do poço mesmo,
pega Netflix, vou ficar por aqui. Vou ficar aqui mesmo, de boa. Vou ficar por aqui relax. mesmo, beleza, tranquila. Só que eu fui vendo que eu tava me colocando numa situação completamente insustentável, porque eu tava deixando de seguir os meus sonhos, os meus planos, a minha faculdade, as coisas que eu sempre levei tão a sério na minha vida. Eu tava no fundo, pô, gente. Né? Não tinha como fazer mais nada. Então, eu falei, poxa, deu ruim mesmo. E agora? Aí, mais uma vez, eu tive pessoas que intercederam, que viram minha situação, intercederam, principalmente minha mãe. E sempre tem, gente. Tem. Você tá lá no fundo do poço, você fala assim, não tem ninguém pra me ajudar, não tem ninguém, eu sou sozinha no mundo e tal. Não. Pode ter um amigo, às vezes até um colega que você não vê tem anos. E que com certeza, se você pedir ajuda, se ele enxergar que você tá precisando de ajuda, ele vai te ajudar sim. Porque as pessoas... Tem muitas pessoas maldosas, mas tem muita pessoa boa no mundo querendo te ajudar mesmo, sabe? Você não tá sozinho. Problema, todo mundo tem problema, sabe? E todos os problemas têm solução. Não tem um que não tem solução. Se não tiver solução, você finge que não tem o problema. Pronto. Você inventa a solução também, você cria a solução. Você cria a solução, existe, claro. E isso é importante, porque a gente realmente não tá sozinho. Só que a gente demora, quem tá passando pelo processo da depressão, a gente demora a entender que a gente não consegue ser uma ilha. Porque eu tava confortável sendo uma ilha e eu não queria olhar pros lados. Que tinha, assim, gente que gostava de mim, que tinha, assim, gente que ia me apoiar, que não ia me julgar, que, sabe? Sempre tem. Só que a gente tá tão concentrado no problema que a gente não tá vendo ali as soluções, as possíveis soluções. Verdade. Então, aí foi nessa hora que eu tava, assim, bem fundo mesmo, que eu falei, agora eu vou ter que aceitar alguém interceder. Aí minha mãe intercedeu, eu fui primeiro no psicólogo, que eu tinha frequentado anteriormente. Voltei pra ele e falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele olhou pra mim e falou, olha, querida, só te atendo se você for ao psiquiatra. Aí eu pensei, porra, tá ruim mesmo o negócio, tá ruim mesmo. E eu tinha um preconceito com o psiquiatra, mais do que com o psicólogo, porque eu achava que qualquer remédio que ele me dá ia me viciar, que... Na verdade, a gente acha que psiquiatra é médico de doido. Aí você fica assim, nossa, mas ele tá me orientando aí num psiquiatra, então eu sou doida. Sou doida, não. Sou louco, pronto. Não é isso, é gente, assim. não é. Psiquiatra é um médico que cuida da mente, Quando foi a primeira vez que você foi no psiquiatra? Foi quando eu tive a minha primeira crise, aos 18 anos. Crise de quê? Crise de ansiedade. A primeira crise de ansiedade, quando a gente fica com a mão tremendo, fica sem conseguir respirar, achar que vai morrer, que não tem... Chega a ter medo das coisas. Chega a ter medo, você quer só ficar deitada. E aí foi quando eu fui... No outro dia, na verdade, que eu tive a crise, eu decidi ir no psiquiatra. E com orientação da minha mãe também. E como eu tinha Unimed, ficava bem mais fácil de eu ir de um psiquiatra do que no psicólogo. Eu falei assim, vou num psiquiatra. E ele me ajudou muito, conversou muito comigo, mas a primeira consulta ele já me receitou remédio. E eu fiquei assim, gente, tomo? Será que eu tomo? Será que vai me viciar? Mas eu decidi arriscar e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi mesmo tratar com remédio. Eu, na verdade, cada caso é um caso. Sim. Talvez pra você não precise tomar um remédio, não precise chegar a tomar. Mas pro meu caso, deu muito certo. Eu tomei durante 6 meses, me ajudou bastante. Eu era super retraída, eu não era comunicativa. E olha pra você ver, hoje eu tenho um canal no YouTube. Olha que o remédio é aquelas, né? Mas lógico que, igual a gente tava conversando, que não tem cura, né? Não é essa questão de cura, é meio difícil você falar assim, tô curada. Às vezes você pode ter um outro problema aí e ter a crise de novo. Só que agora, hoje em dia, eu já tenho essa percepção de conversar comigo mesmo e falar, Karen, é só uma crise, é só um problema que vai passar. Assim, cada caso é um caso, de fato. Quando eu falo que depressão não tem cura, que esse tipo de doença não tem cura,
meu querido psicólogo, Reginaldo Beijo, ele se retrai na cadeira. Ele fala que Freud estaria me aplaudindo, mas que ele não concorda, que na opinião dele tem cura sim. Só que o que eu falo baseado, não é nada assim, gente. Eu não sou estudada, eu não faço psicologia, nada disso. Eu simplesmente passei por isso durante um longo tempo da minha vida e essa é a minha opinião. Eu acredito, Gisele, acredito que a depressão seja como, sabe os alcoólatras anônimos? Toda vez que você vai conversar com alguém que tá nos alcoólatras anônimos, eles viram e falam: eu estou em tratamento ou eu estou me curando há tantos anos e tantos dias. Então, ele nunca, por mais que faça 10 anos, eu sou alcoólatra e estou em tratamento há 10 anos. Faz 10 anos que eu não bebo. Então, eu faço uma alusão mais ou menos assim. Eu tenho depressão, eu tenho crise do pânico, por exemplo. Mas faz cerca de 2 meses que eu não tenho nenhuma crise depressiva. Então, eu acredito que as pessoas que têm ou tiveram depressão, que elas devem sempre se manter alertas. Um analista pra vida toda é uma coisa maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria ter. Mas se você já se sentiu liberta pra não ter mais um psicólogo, um analista, você deve ficar sempre alerta. Pra qualquer momento que você precisar, você voltar e ir de novo ao psicólogo ou ao psiquiatra ou o que seja necessário. E o remédio, o meu preconceito com o remédio voltava de novo na questão do corpo. Eu, quando novinha, tinha tido uma prima que tinha tomado remédio, porque foi no psiquiatra, e o remédio dela engordou. Ela engordou ela muito. Isso faz, no mínimo, 10 anos, 12, 13 anos. Então a medicina evoluiu muito de uma década para cá. Então muita coisa mudou. O que eu também não me fez. Pois é. Me dava sonolência, mas não me engordou. E aí eu já cheguei lá, sentando na cadeira, e falei: olha, doutor, até aceito tomar desde que você não me engorde. Aí ele foi me explicar que não era bem assim. Então, o meu conselho seria, primeiro de tudo, vá um psicólogo. Porque de repente o seu caso não é de remédio. Pode ser que o seu caso. Isso. Né? Uma análise. O terapeuta, ele vai conseguir diagnosticar pra você se você precisa de uma ajuda psiquiátrica ou não. E se aproximar, estar sempre perto das pessoas que te fazem bem, das pessoas que você gosta. Isso. Porque já é tão difícil, essa vida toda nossa já é tão pesada. Se você estiver sempre perto de gente do bem, de gente que emana energia boa, isso vai acrescentar muito pra sua vida. Então foi isso que eu procurei fazer. Eu tinha me afastado de uma certa forma, então eu procurei voltar devagar pra minha rotina, no meu tempo, mas procurei voltar pros meus amigos, pra vida que eu levava antes, que eu sempre gostei de sair, de fazer alguma coisa. Comecei a voltar pra isso devagar. Então foi positivo pra mim. E comecei lá com o psiquiatra, ele me indicou a medicação. Levamos aí um tempo pra adequar, porque você não toma um remédio e melhora também não, gente. Não é assim. Também não é. É uma coisa gradual. Tomei o primeiro mês, ele falou: olha, isso aí então não ficou tão bom, vamos mudar. Ele mudou 2 vezes já a minha medicação e agora eu acredito que eu esteja na medicação certa, que tá me levando pro rumo certo. Então, comecei a me agarrar a isso e a fazer exercício físico, que foi algo que eu quis. Muito. Nossa, ajuda demais, ajuda muito. Foi algo que eu quis reinserir na minha vida. E eu acho importante falar aqui algo que eu descobri, porque foi muito importante pra mim. A minha última crise não teve absolutamente nada a ver com o meu corpo. Eu não tive, assim, eu estava acima do peso, eu tava, assim, acima do peso, se você for olhar aquela índice, né, de massa corporal, do meu tamanho, com quanto eu tava pesando, eu estava muito acima do peso, muito mesmo. As minhas roupas já não me cabiam mais, eu estava num lugar que anteriormente, em outras crises minhas, eu sentava no chão e chorava. Chorava até não aguentar mais, como se a roupa fosse aumentar ou eu diminuir pra caber nela, porque eu estava chorando. Dessa vez, a minha crise não teve absolutamente nada a ver com o meu corpo. Primeiro eu me olhei no espelho e eu resolvi me aceitar da maneira em que eu estava. E falar assim: olha, eu tô sim com 80 quilos, eu tô sim acima do meu peso, eu tô sim vestindo 42, quase 44, colega, mas tá tudo ótimo, sou linda, sou maravilhosa do jeito que eu sou, vou me aceitar sim. Mas eu não sou uma árvore.
Então, eu gosto muito dessa frase. Você não é uma árvore. Então, porque eu me aceitei do jeito que eu sou, não significa que eu não possa evoluir. Então eu falei assim, olha, eu vou me aceitar primeiro. Me aceitei, ótimo. As calças que me servem então ali são só duas, ótimo, beleza. Mas eu resolvi que eu quero emagrecer porque faz bem pra mim. Porque é saudável, porque eu quero me sentir melhor com o meu físico. Mas não foi o meu corpo que me trouxe a depressão, foram outras coisas. Então, me aceitei primeiro, me amei. Eu olho no espelho e falo, nossa, te amo. Te amo. Te amo, espelho, te amo mesmo. Tô com você porque você precisar. Isso então, é lindo, gente. É lindo. É lindo. É muito difícil a gente se aceitar. Mas eu me aceitei. Mesmo quando eu tava com o menor peso possível, eu ainda assim tinha um problema com o espelho. E eu fiz as pazes com ele antes de resolver emagrecer. Então eu acho que qualquer pessoa que passe por uma depressão que seja atrelada ao corpo, o que é muito, muito comum, a pessoa deve primeiro fazer as pazes com o espelho. Olhar pro espelho e falar assim, olha, o que passa na revista, gente, não é assim. O que tá no Instagram não é assim. O que tá na rede social não é feliz o tempo todo, gente. Ninguém é feliz. Ninguém. Gente, tudo é questão de ângulo. Tem um ângulo que mesmo a pessoa mais magra, mais legal, um ângulo que ela não vai ficar bem. E tem um ângulo que você vai ficar bem. Gente, foto no feed a gente só posta quando a gente tá na melhor fase da vida. Da melhor. E com o melhor ângulo. Com o melhor ângulo. Com um filtro super bacana. Super. É desse jeito. Então é isso. Então é a diferença. É a gente entender, se aceitar, se amar primeiro e depois buscar a mudança. Porque ninguém é uma árvore. Falso. E me conta, como que tá o Instagram? Você tá fazendo postagens quanto ao... Tipo assim, falando da depressão e tal. E muita gente te procurou? Como que foi? Me procurou. E de um primeiro momento eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada. Eu não sou blogueira, não tenho nenhuma intenção nesse tipo, porque eu acho... Eu até falo muito isso pros meus amigos, porque amigos ou a gente muito, nossa. né? Amigos ou a gente muito. Eu comecei a ganhar seguidor no Instagram porque eu comecei a mexer com maquiagem. Mexi por um tempo com maquiagem e aí por um outro Instagram vieram pessoas a me seguir, etc e tal. E aí, em determinado momento, eu resolvi soltar essas postagens e falar sobre isso. Foi muito legal. Eu assisti, eu fiquei assim, emocionada quando eu assisti, sinceramente. Parabéns. Eu te chamei ela na hora, mas aqui... Chamou. Porque, gente, eu já tive... eu me senti no lugar dela e eu tive isso também. Então, pra mim, foi super importante, sabe? Saber que porque eu sei que você divulgou pra ajudar outras pessoas. Então, pra mim foi super lindo, foi emocionante, real. Foi lindo. E eu achei o texto, legal. então, nossa senhora, quase morri. Eu vou deixar o texto aqui, ó, do ladinho, pra vocês verem também. Vou deixar o link na descrição do texto pra vocês lerem. Porque vale muito a pena ler, é uma leitura, assim, impressionante, sério. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí, nesse momento, o que me veio à cabeça foi... eu quero desabafar e eu quero fazer daqui uma forma pra eu mesma acompanhar. Porque eu sei que não vai ser gradual, eu não vou estar bem daqui pra frente cada vez melhor. Sim. Porque eu tenho uma crise durante uma semana e depois eu vou voltar de novo. Mas eu quero acompanhar. E mais que isso, eu quero dividir. Porque pode ser que os meus amigos, até o meu círculo, tenha gente que passe pela mesma coisa e que não conversa, não se abre. Então, de repente, isso pode, de alguma forma, ajudar e atingir. E aí vieram pessoas de lugares completamente diferentes, de gente do Ceará. E a internet é linda por fazer essa conexão mesmo, gente. Muito bacana. Veio gente de lugares diferentes, me mandaram mensagem. Algumas se abrindo simplesmente porque queriam se abrir, o que eu achei legal. Eu falei, olha, até porque eu postei isso no final do meu texto. Se você quiser me contar uma história, me conte, sou ótima para escutar. E algumas pessoas vieram me contar suas histórias. E histórias, assim, difíceis demais, histórias complicadas, assim como a minha, ou mais que a minha. E o mais legal é que você tá ajudando, mas ao mesmo tempo você tá aprendendo. Isso. Né? Muito, muito, muito. Você tá conhecendo histórias de pessoas e que você pode aprender com as histórias das pessoas. Isso exatamente. Nossa, e crescer com isso. Crescer, isso. E aí eu recebi mensagens dessas pessoas, algumas mais pesadas, algumas falando até, nossa, hoje já tentei suicídio, já fiz isso, já fiz aquilo. E aí, o que você acha? E
que... Eu não vou saber o número da pesquisa aqui agora, tá, gente? Porque não estudei. Mas, tipo assim, que a gente sabe que a depressão hoje é uma doença que mais mata, tá? Mais pessoas que tentam suicídio mesmo por causa da depressão. Então, depressão tem que ser levada a sério, né? Tem que ser levada a sério porque é uma doença que mata e uma doença que, né? Que, tipo, e assim, ardilosa, uma doença muito uma doença ardilosa. interna que as pessoas têm preconceito e se não procurarem tratamento, pode, né, ocorrer, tipo, o mais grave possível, que é tentativa de suicídio, que hoje em Exatamente, dia, é muito comum. É muito comum. E acontece. E se você já tentou alguma vez também, não se sinta mal por isso, porque no momento de crise depressiva, poucas pessoas, só quem já passou compreende o quão difícil é. Síndrome do pânico, o diagnóstico de ansiedade generalizado, todos esses eu já tive. Então eu compreendo como é difícil. A Karen também já passou pela de ansiedade, então é complicado mesmo. Não se julgue e não deixe que os outros te julguem. E as pessoas que chegaram até mim foram muitas e eu achei bacana isso. Eu fiquei feliz de ver que eu tava atingindo pessoas de uma forma positiva. Que eu tava com os textos que eu, assim, adoro escrever, e alguns simples que eu fiz, que foi divulgar algo que era real, que realmente estava acontecendo comigo, atingiu positivamente a vida de alguém. Uma delas que eu fiquei emocionada foi alguém até que você postou, que você tinha repostado no texto. Foi mesmo, que eu repostei o texto dela no meu Instagram. E uma menina me chamou no direct contando, falando que naquele dia ela teve a crise de ansiedade generalizada e não conseguiu ficar num lugar com os familiares dela. Ela teve que voltar pra casa, e quando ela voltou pra casa e abriu o Instagram pra distrair, ela viu o texto que eu postei da Gi e ficou emocionada e me mandou um texto falando que foi assim a melhor coisa que ela leu naquela noite. Então, assim, isso pra gente é positivo muito, demais, muito saber gratificante, né? Gratificante, que a gente tá conseguindo com algo, simplesmente com a realidade, só colocando pra fora mesmo, ajudar mais pessoas. É o que eu procuro fazer também no meu Instagram, por isso que eu compartilhei. Eu falei assim, gente, isso aí ajuda várias pessoas. E se eu posso atingir outras pessoas, além do seu Instagram, por que não compartilhar? Eu compartilho mesmo. Se for pra ajudar. E foi muito legal isso. Foi das coisas que me emocionou. Eu espero que você continue fazendo. Obrigada. Por favor, não desista, porque é um caminho difícil. Vão ter críticas, isso aí em qualquer trabalho, principalmente na internet. Só que você deve pensar no lado positivo que você está atingindo. Então, com certeza, continue, porque vai fazer muito bem para várias outras pessoas. Ai, vamos escutar isso. A gente isso aí. Escutar isso. Então, eu acho que é isso. A gente contou um pouquinho da história da Gi, né? Na verdade, ela contou um pouquinho. E eu quero que vocês deixem aí também um comentário. Conta pra gente da história de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem agir de volta no meu canal. Vou deixar o contato dela também na descrição. O Instagram passando por aí, pela tela. Tá? Vocês podem adicionar ela, que ela vai postar vários textos. Promete? Prometo. Vários textos, stories, pra ajudar a gente aí nessa empreitada chamada vida, gente. Então a gente espera que tenha ajudado de alguma forma, que tenha alcançado mais pessoas e que vocês tenham curtido, tenham entendido a nossa intenção aqui. Isso aí. Muito obrigada pela presença no meu canal. Tá super convidado pra voltar. Obrigada. E é isso aí, gente. Beijão. Beijo.